Olá, olá, oitavo ano, como que vocês estão? Tá tudo bem aí? Vamos começar a gravar mais um videozinho aqui, mais uma videoaula, tá? E o nosso tema de hoje é transição demográfica na África e na América. Na última aula que a gente fez, que foi na sala, vocês aprenderam o que é transição demográfica. Agora a gente vai ver isso nos continentes africanos e americano, tá? Lembra, quando a gente fala de continente americano, nós somos americano, tá? Esse termo americano para se referir aos estadunidenses, ele é errôneo. Que americano é todos os que moram na América. Ah, professora, posso falar norte-americano? Até pode, porque eles são norte-americanos, mas o canadense também é norte-americano e o México também é norte-americano, porque eles estão na América do Norte, tá? Então, quando a gente vai se referir aos Estados Unidos, eles são estadunidenses. Mas agora vamos falar do nosso assunto aqui, que é transição demográfica na África e na América. E o nosso objetivo é analisar o processo de transição demográfica na África e na América. Então, a gente vai ver como que se deu esse processo, tá bom? E aí vamos começar pelo continente africano, tá? A população africana, ela é a segunda população do mundo, sendo a África o segundo continente mais populoso. Por isso que eu pus a segunda população. Eu tô falando em tamanho aqui, tá? Em quantidade de gente morando. Só a Ásia tem mais pessoas morando do que a África, tá? Para o ano de 2025, já esse ano que a gente está, a população estimada aproximadamente da África é de 1,5 bilhão de pessoas, tá? O que representa cerca de 18,4% da população mundial. Isso é um número bem grande, né? A população mundial, gente, está estimada em quase 8,2 milhões, mais ou menos, tá? E aí, desses 8,2 milhões, 18%, quer dizer, eu pego 100% de população, 18,4% está na África, tá? Sendo que o primeiro lugar em população é a Ásia. Isso é só mais ou menos para vocês verem. Então, assim, a gente estima que 59% esteja na Ásia, 18,4% na África, 13% nas Américas, 9,1% na Europa, 0,5% na Oceania. E aí eu vou pôr esse gráficozinho, assim, no formato de pizza, para vocês verem isso que eu tô te falando, a dimensão dessa população distribuída, tá? E aí eu quero que vocês já façam. A primeira perguntinha é: quando vocês olharem esse gráfico, eu quero que vocês falem o seguinte: qual é a estimativa da porcentagem da população do continente em que você vive? Você vai olhar o gráfico e vai escrever no caderno a pergunta e vai responder. Quantos por cento o seu continente ocupa? Tá? E aí você tem que lembrar que no começo eu falei qual continente que a gente era, tá bom? Só para vocês terem noção disso. A distribuição populacional no continente africano reflete a interação entre fatores naturais, históricos e econômicos. Então, o que isso quer dizer? Que a maneira que a população está distribuída na África tem a ver com condições históricas, com as condições naturais e econômicas. Por exemplo, se você pegar uma área desértica, como o Saara, Kalahari e a Namíbia, você não vai ter uma grande população, tá? Vai ter bem menos pessoas morando. Só que se você pega as áreas costeiras, litorâneas, aonde tem rio, aonde o solo é mais fértil, vai ter uma quantidade de gente muito maior morando, tá? Regiões como o Vale do Nilo e do Rio Níger têm uma alta densidade populacional. O que é isso? Tem muita gente morando nesses lugares. E aí, repetindo, enquanto lugares como Saara, Kalahari e Namíbia têm uma baixa densidade populacional, ou seja, poucas pessoas morando. E aí, além disso, nessas áreas urbanas, onde tem bastante gente morando, geralmente todas elas são em áreas costeiras, né? Porque aí é mais fácil acesso a saneamento, condições de vida, tem água para plantar, para sobreviver, né? Que é importantíssimo o fator da água aí. E aí vamos falar um pouquinho sobre as características demográficas da África. Em 2021, a expectativa no continente de vida era 62 anos, tá? A mais baixa do mundo, comparada a 72,1, que é aqui na América Latina. Isso eu tô falando em 2021. E 80,1 na Europa. Aí, ó, entre o ano de 2000 e 2019, que é a expectativa de vida na África aumentou entre 10 anos, ou seja, antes dessa faixa de vida de 62, lá em 2000 e 2019, a expectativa de vida deles era 47 anos. Ou seja, de lá para cá,
aumentou bem a expectativa de vida, né? Porque quando a gente fala no ano de 2021, a expectativa de vida era de 62 anos. Lembrando, o que é a expectativa de vida? É o tempo que a pessoa vive. Significa que grande parte da população consegue chegar nessa idade. Tá, tem gente que morre antes, tem gente que morre depois, mas a grande maioria consegue chegar nessa idade. Isso em 2021. Na África, a expectativa de vida é de 62 anos. Significa que a maioria das pessoas vivem até os 62 anos. Algumas passam dessa idade, mas a grande maioria vive até essa idade, tá? E aí, ó, a África aumentou em 10 anos de 47 para 56. Quando você pega lá em 2000, põe 10 anos em cima, essa expectativa foi de 47 para 56 e agora chegou aos 62, tá? Superando o crescimento global médio de 5 anos. Graças ao quê, gente? Por que vocês acham que melhorou essa expectativa de vida? Porque melhorou a área da saúde. As pessoas tiveram mais acesso à saúde e a serviços que antes eles não tinham acesso. Ainda existem áreas na África muito precárias, mas de uma maneira geral, a expectativa de vida mudou. E aí você vai ver entre os países uma discrepância. Alguns países a pirâmide etária morre menos, na outra ainda continua na mesma mortalidade. E aí a gente explicou o que é pirâmide etária, mas eu vou pôr aqui do lado, ou aqui, pirâmides etárias comparando essa população para vocês verem a discrepância. Uma das pirâmides é da Argélia, de 2024, a outra da Nigéria, de 2024. Vai estar aqui para vocês verem. A Argélia tem uma população jovem, com 65% em idade ativa e 30% abaixo de 15 anos, mas evidencia um processo de envelhecimento, em contraste na Nigéria. 40% da população tem menos de 15 anos. E aí, pessoal, a discrepância entre os países a população dos países da África é muito grande, tá? Na questão da pirâmide etária. E aí eu vou colocar as pirâmides aqui do lado para vocês verem a comparação da Argélia e da Nigéria, tá? As pirâmides etárias a seguir, que são as que eu vou colocar aqui, vai servir para vocês ver essa diferença. A Argélia tem uma população jovem, com 65% em idade ativa, tá? O que é idade ativa? Trabalhando, são pessoas economicamente ativas, tá? E 30 abaixo de 15 anos, mas evidencia um processo de envelhecimento. Em contraste, na Nigéria, 40% da população da Nigéria tem menos de 15 anos. Ou seja, quase a metade da população da Nigéria tem menos de 15 anos. Você pega 100%, desses 100%, 40% tem menos de 15 anos. Ou seja, não é uma população economicamente ativa. Se bem que lá a gente tem a realidade do trabalho infantil, mas, demograficamente falando, não é população economicamente ativa, tá? E 50% está em idade ativa, reforçando o perfil de uma população jovem, predominantemente jovem. Ou seja, a taxa de crescimento vegetativo lá, ela está mantendo a população jovem, tá? Os idosos aqui são a minoria, são poucos mesmo, tá? E aí você vendo as duas pirâmides, você vai ver a diferença. Lembra que a base da pirâmide são os jovens, né, abaixo de 15 anos, o meio é a população economicamente ativa e a base são os idosos. As tendências demográficas africanas, o que é isso? Como que a população africana está se comportando e vai se comportar aí? A África subsaariana, que a gente aprendeu, é uma parte da África. Quando eu falo África, é continente, muita gente confunde com país. O país é África do Sul, tá? A África tem as várias divisões, assim como a América. A América tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul. A África também tem as suas divisões. E uma delas é a África subsaariana. Tem a maior taxa de fecundidade global, ou seja, o maior número de mulheres que ficam grávidas, têm filhos, tá bom? Com média de 4,1 filho por mulher, tá? Então, toda mulher aí tem uma média de 4,1 filho. Quer dizer, tem mulheres que têm mais filhos e algumas têm menos, tá? Países como Níger, 6,8. Somália, 6 filhos. Congo, Mali e Chad, acima de 5, lideram esses índices. Então, você vai ver aí na África subsaariana, pessoas têm muitos filhos. É igual eu falei para vocês em sala de aula. Lá, as nossas avós, minha avó tinha 16 filhos, tá? Tinha mulher que tinha 20 filhos, outras tinha 10 filhos. Então, isso lá atrás, nós mudamos essa realidade. A África subsaariana tem uma média de filho muito alta. Você vai ver aqui, ó, que em Níger,
Cada mulher tem quase 7 filhos, né. Esse quase 7 filhos não significa, como eu falei na outra aula, que você vai dividir o filho no meio. É que algumas mulheres têm mais de 7 filhos e outras têm menos, tá bom? Então por isso que dá uma média de 6,8. Projeções da ONU, que é a organização, vamos ver se vocês sabem. Organização das Nações Unidas. Indica que a população africana dobrará até 2050. Então, do que está hoje, ela ainda vai dobrar até 2050, representando 1/4 da população mundial. E aí é matemática, você pega a população mundial toda, divide, e 1/4 dessa população vai ser africana. Ela vai representar essa população mundial, tá? Poderá alcançar 4,5 bilhões em 2100, o equivalente a 40% do total global. Por que isso, gente? A África tem muitos países, muitas civilizações que ainda estão alcançando aí um desenvolvimento, né, de qualidade de vida, um índice de qualidade de vida. Então ainda vai aumentar muito essa população até estabilizar. É bom vocês entenderem isso da população da África. Ela é uma população em crescimento, porque foi uma população que até muito pouco tempo atrás não se tinha controle de natalidade, ela ainda alguns países ainda eram colônias da Europa e de outros países, né? Mas a tendência é uma hora estabilizar. Mas até estabilizar, ela ainda vai ter um crescimento gigantesco. É isso que a gente tem para falar sobre a população da África. Agora vamos falar um pouquinho da população das Américas. Como que é a distribuição da população americana? As maiores densidades demográficas da América estão do lado leste do continente, onde o relevo de planaltos baixos favoreceu a ocupação humana. Já as menores densidades estão nos extremos norte e sul, devido ao clima frio e nas proporções central e oeste, por fatores como floresta amazônica, áreas áridas e semiáridas e climas secos.